Egóicos. Raquel, se não for com o nosso ego, com quem Jesus vai contar, né? Veja o que Jesus fez com o ego de Paulo, no caso Saulo, né? Ele pegou um cara altamente egocêntrico e transformou aquele ego no ego servidor. Nós não podemos olhar, vejam só, nós não podemos olhar para o nosso ego como um lugar de acusação, de autodestruição, tá, gente? Não, peraí. Seguinte, eu sou exibido, ok, vamos usar essa exibição para exibir a mensagem do evangelho. Eu sou uma pessoa hiperativa, vamos usar essa hiperatividade para servir a Jesus. Eu sou uma pessoa disciplinada e exigente, vamos exigir esse nível de exigência para fazer um trabalho primoroso para o Cristo. Então, se você pega, Jesus, ele não pega nenhuma das características de Paulo e abre mão dela, de Saulo, né? Ele pega as características de Saulo e as converte em direção a um vetor do bem. Então, aquele homem que era corajoso, que enfrentava, que tinha uma capacidade multicultural. E você pegar, por que Jesus não pegou alguém do colégio apostolar para fazer o trabalho de Paulo? Porque não tinha as características dele. Logo, Jesus precisa das nossas características. E cabe a nós pegarmos essas características e ver o quanto delas estão infantilizadas e nos convidar à maturidade. Somente isso. Sem autoacusação, sem autodestruição, sem achar que é um verme, que não merece, porque esse discurso é o que quem está tentando inculcar em nós, e aí sim essa é clássica, os obsessores que sabem nossas dores, nossas culpas, nossos medos, ficam dizendo assim, você não presta para servir, porque você é egocêntrico, você não pode dar palestra porque você é exibido, você não deveria estar no Conselho Federal, no Conselho Espírita Federativo do Estado, porque quem é você, o inevoluído? Não, é exatamente nós que precisamos trabalhar. Somos nós, essas pessoas adoecidas, que nos curamos no trabalho no bem. Então, que os nossos egos estejam presentes e nós os convidemos a servir o Cristo. E quando eu coloco todo esse ego lá a serviço, aquilo vai mudando. Tem um pensador, um grande psicólogo americano que criou uma das forças da psicologia, chamado Carl Rogers, que ele diz o seguinte, o paradoxo da autoaceitação é que só quando o indivíduo se aceita, ele muda. Se eu não me aceito, fico na autoacusação, eu vou usar aquilo como motivo para não agir no bem, para não trabalhar pelo bem, os obsessores vão achar legal, vão dizer realmente quem é você não pode, né? E somente usando os recursos que você tem, porque Deus lhe criou assim, e transformando, você vai mudando. Então, assim, o nosso ego não é um impeditivo. Na verdade, nós temos que olhar para ele e pensar assim, como usar essa potência, traduzir ela para o serviço do bem. Então, quando você traduz ela para o serviço no bem, naturalmente, no começo, você ainda está meio ego, meio transcendente, e aí aquilo vai mudando. O transcendente vai ficando cada vez mais significativo. Você vai percebendo que não é sobre você, é sobre Jesus. Que você não é mensageiro, você é só o transmissor da mensagem. Né? Que você não cura, você é o instrumento através do qual a cura acontece. Você vai entendendo isso para entender o que é que Paulo vai dizer, não ali em Damasco, não logo depois, não alguns anos depois, mas no fim já da jornada dele. Já não sou eu quem vive, Jesus quem vive em mim. Então, esse apagamento vai acontecendo a cada encarnação, o ego vem, se exacerba, experimenta possibilidades, é convidado para uma conversão, ou seja, converter usa essa potência para cá, não é apague seu ego. Então, vamos olhar para nossas deficiências e perguntar como eu transformo isso em algo a serviço do Cristo. E vamos trabalhar, porque tem que ser com a gente. Se fosse perfeito, não tem ninguém. Ninguém estaria sentado nessa cadeira, nem muito menos eu falando aqui, se Jesus fosse convidar os perfeitos. Somos nós, né, os adoecidos, que nos curamos através de um trabalho cotidiano de transformação pessoal.